Olá, antes de relatar a minha experiência, quero deixar claro que eu não quero promover nenhum partido ou ideologia política, mas o que eu presenciei por coincidência ou ironia do destino aconteceu justamente quando eu participava de um movimento político. O meu nome é Rosimeire, eu tenho 51 anos. No ano de 2003, eu tive uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Fato ocorrido no estado do Mato Grosso. Naquela época, eu era integrante de um grupo político muito famoso aqui no Brasil. Amado por muitos, odiado por muitos também. Mas hoje faz 17 anos que eu não sou mais integrante desse dito grupo. Naquela época, havíamos montado acampamento especificamente entre Porto Esperidião e Mirassol do Oeste. Todos os integrantes dividiam as tarefas do acampamento e uma delas era fazer a segurança à noite enquanto os outros integrantes dormiam. Uma certa noite, eu e minha amiga e uns 2 guardas nos oferecemos para fazer a segurança do local. Eu me lembro que eram 11 horas da noite. A luz da lua tinha um brilho muito intenso e bonito, o que até nos dava uma boa visão de algumas coisas que estavam ao nosso redor. Eu estava ali com a minha amiga em uma guarita improvisada e a uns 20 metros havia mais outra guarita com os outros 2 rapazes. Eu me lembro que ambos rapazes saíram para fazer ronda pelo local. Enquanto isso, eu e minha amiga estávamos ali sentadas, tranquilas, conversando sobre a vida. De repente, eu vi do outro lado da pista, saindo do meio do colonião, um tipo de cachorro bem grande. Logo quando ele saiu, começamos a sentir um fedor e um cheiro de podre, de dar náuseas. Aquele animal caminhava lentamente em 4 patas, em direção ao acampamento. Eu mostrei para minha amiga e ela se espantou com o tamanho daquele animal. E ela comentou que nunca tinha visto um cachorro tão grande como aquele. Eu estava arrepiada vendo aquele ser. Aquele cão era de cor muito escura e seus olhos brilhavam como se fosse de um gato na escuridão. Ele passou pela cerca e se sentou de uma maneira muito estranha. Ele começou a farejar o ar, olhava para os lados. Teve até um momento que ele olhou para a nossa direção, mas por milagre, ele não nos viu devido à escuridão da noite. Depois aquele bicho caminhou para o meio do acampamento, justamente para onde os 2 rapazes tinham ido. Eu comentei com a minha amiga que poderia ser os cães bulldogs da fazenda que ficava em frente ao nosso acampamento. 3 dias após aquilo ocorrido, eu convidei a minha amiga para ir na fazenda da frente buscar uma peneira. Os meus 2 filhos e o meu ex-marido também foram comigo. Fomos recebidos por um casal que vivia naquela fazenda. E logo vimos também os 2 bulldogs que nos receberam docilmente. Então eu perguntei onde estava o outro cão que vimos algumas noites atrás. O casal disse que não havia nenhum outro cão além daqueles 2 bulldogs. Logo eu comentei que deveria ser outro cão de uma outra fazenda que ficava ali perto. Mas a mulher disse que na outra fazenda havia somente os filhotes daquele casal de bulldogs. Eu comecei a descrever o animal que vimos naquela noite. O casal da fazenda disse que aquilo não era um cão. Naquele momento a ficha caiu, pois na noite que vimos aquele ser estranho, já era de quinta para sexta-feira santa. Para nós ficou muito evidente que aquilo era um lobisomem. Ainda mais que na hora que ele apareceu, começamos a sentir um fedor insuportável. Os olhos brilhantes e o tamanho descomunal daquela criatura nunca mais sairão da minha memória. Foi um milagre aquele lobisomem não ter atacado ninguém ali, principalmente nós 2 que estávamos vulneráveis naquela guarita que não era fechada. Obrigada por ouvirem o meu relato. Boa noite. No ano de 1974, no Paraná, eu tive uma experiência surreal e assustadora. E quando eu tinha 11 anos de idade, eu vi uma criatura que para muitos é apenas uma lenda. Naquela época, o meu pai comprou um sítio na zona rural. Ele foi morar junto com a minha mãe, mas de início eu permaneci na cidade morando junto com a minha irmã mais velha, que naquela época já era casada. Depois de um tempo, meu pai me levou para morar no dito sítio que ele havia comprado. Quando eu cheguei lá, me lembro que aquele lugar me deu arrepios. Era um local isolado, dentro do mato e não tinha vizinhos. Era totalmente distinto daquilo que eu estava acostumado a viver na cidade. Era um rancho coberto de sapê e a casa era de taipa.
Ficava ao lado de uma estradinha de terra. Aquele lugar já me dava arrepios mesmo de dia, e à noite era pior. Todas as noites, quando eu ia dormir, eu escutava barulhos na estradinha. Eu ficava curiosa para saber o que causavam aqueles barulhos, mas eu não tinha coragem de sair para fora da casa para ver o que era. No dia seguinte, como a casa era feita de barro, eu fiz, sem os meus pais saberem, um pequeno buraco na parede do meu quarto, bem ao lado da minha cama. Eu fiz isso para saber o que eram aqueles sons que surgiam de madrugada na estradinha. Uma certa noite de Quaresma, eu vi uma das coisas mais traumatizantes da minha vida. Era uma noite de lua cheia e a lua estava grande no céu. Eu estava na cama dormindo. Quando foi de madrugada, eu acordei com o trotar de um cavalo que se aproximava. E com muita curiosidade, eu resolvi olhar pelo buraco que eu tinha feito na parede. E como eu me arrependo de ter feito aquilo. Eu vi um animal bem grande, um cavalo com uma tocha de fogo no lugar de sua cabeça. Aquele animal passou correndo, levantando poeira e relinchando pela estrada. Eu fiquei paralisada de medo vendo aquela criatura. Depois disso, eu passei várias noites sem dormir, devido ao trauma de ter visto aquilo. Ainda mais para mim que naquela época eu era apenas uma criança. O meu arrependimento foi tanto que, no outro dia, eu tapei o buraco que eu fiz na parede do meu quarto. Porém, algumas noites seguintes eu ainda escutava aquele animal passando, além de outros barulhos muito estranhos. Algumas pessoas que moravam ali na região disseram que naquela estrada passava uma bruxa e às vezes boitatás. Muitas coisas estranhas aconteciam naquele sítio. Inclusive um lobisomem apareceu uma vez no galinheiro do nosso sítio, mas isso é história para uma outra ocasião. Obrigada por ouvirem o meu relato. Boa noite.